muitas pessoas, as pessoas têm essa concepção, né? De que a mensagem é tudo. Na verdade, ela é fundamental. Mas eu quero falar para vocês que tudo aqui é importante. Desde o começo, né? Desde o começo do louvor, a sua saída da sua casa para vir até aqui, tudo já é um culto, amém, irmão? Às vezes a pessoa fala, a palavra como o Adílio orou para mim aqui, né? Me deu uma responsabilidade grande, mas eu estou tranquilo que meu culto já saí dele lá de casa, ouvi Rafael, né? E creio que vocês também têm essa visão, amém, irmão? Beleza? Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Esse hino eu achei bacana quando ele fala assim: não consigo entender o que tu vês em mim. Esse Deus grandioso, maravilhoso, Criador de todas as coisas, interessou por você que estava lá no fundo do abismo, interessou pela sua pessoa que ninguém dava valor. Aleluia. E aí esse hino fala: não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que devia ser. E é verdade, nós deveríamos ser outras coisas, né? Nós deveríamos já estar mortos nas drogas, no caminho da perdição, como nós falamos aí, mas Ele, com seu amor maravilhoso, nos fez estar aqui nesta noite para prestar um culto de adoração. Aleluia. Isso também é um milagre, pastor Adinal, né? O pastor Adinal falou ontem, né, que a gente reconhece os milagres que na Bíblia estão e que até hoje Deus tem operado, mas o maior milagre é de Deus ter essa possibilidade de consertar o vil pecador. Porque ninguém consegue, irmão. Ninguém consegue. Nem você consegue. Quando você quer assim falar, eu vou mudar, eu vou tentar ser outra pessoa, muitas vezes acaba sendo pior ainda, porque aí você confronta com algumas realidades, ela te joga na parede e você fica mais abatido ainda. E Deus, Ele trata você, transforma você, muda a tua vida e faz assentar nos lugares mais altos. Isso é um milagre, meu irmão. E eu quero dizer para os irmãos que há 28, 29 anos, seu ministério tem 30 anos, eu devo ter 28, né? Né, pastor? Eu tenho 28. Nós começamos a servir a Deus ali na igrejinha do Terceiro. Apenas umas 15, 20 pessoas estavam ali, e nós chegávamos, eles nos recebiam, irmão do Atílio, né? Ali, qual é o nome dele, pastor? Abílio nos recebia com um palitózão desse tamanho. Vamos entrar, irmãos, aquela alegria na frente. E nós aceitamos a Jesus, né? Aquele dia. Então, irmãos, eu era uma pessoa que eu fumava, eu tomava minha cerveja, farreava, enfim, eu vivia uma vida totalmente desregrada. Eu não tinha, igual o menino falou aqui ontem, eu não tinha nem documento. Eu não tinha documento de identidade, CPF. Era cruel minha vida. E não tinha nem uma bicicleta para contar a história daquilo que eu tive. Mas, irmão, quando eu aceitei Jesus, Deus mudou a minha mente. O milagre aconteceu na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a entender que a vida tem valor. Glória a Deus. Comecei a entender que a vida tem sentido. Aleluia. E eu comecei a tirar meus documentos, Deus me deu força, tirei meus documentos, tirei CPF, tirei RG e falei: Deus, agora eu preciso de um emprego decente, porque eu era um tipo de pessoa que eu ficava no serviço um mês, aí passava 2 meses, saía, aí entrava em outro serviço, passava outro mês, saía. Eu sempre fui profissional gráfico, mexo com arte, então, mas hoje eu não mexo mais. Mas eu era desse ramo e não faltava serviço para mim. Eu saía de um serviço e entrava no outro. E eu era bom nessa área mesmo, né? Não estou aqui me gloriando, mas eu era um tipo de pessoa que eu jogava papel daquele fininho de pandoga dentro da máquina e tirava novamente, ele de lado já impresso. Então, onde eu ia, eu achava serviço. Mas eu tinha essa vida.
Nós saíamos do serviço às 6 horas da tarde, já tinha o bar da esquina que nós parávamos para jogar bozó, cerveja, e nós já pagávamos a dívida passada e assumíamos, contraíamos outra dívida para a semana que vem. E era assim. E aí eu falei, Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu quero um emprego decente. E aí o Senhor nos colocou um emprego na Secretaria de Educação. Era a coisa mais difícil entrar no Estado, naquela época de política. Eu fui conversar com o Licínio Monteiro, aquele já morreu. Eu falei, senhor Licínio, eu preciso de um serviço, minha mãe conhece o senhor. Aí ele falou assim, toma aqui esse cartão, vai lá e fala com minha sobrinha. Aí eu levei o cartão para Maria das Graças, da Graça, secretária de Educação, Gracinha. Levei para ela. No mesmo dia eu estava empregado. Ela pode ir lá começar a trabalhar. E assinaram minha carteira, tudo. Irmão, e sabe o que acontece, o milagre? Que até hoje eu estou no Estado e nunca vai sair. Amém, Jesus. Aquele que saía do serviço de mês, 3 meses, hoje Deus me conservou, são 28 anos de serviço. Amém, Jesus. Aleluia. 28 anos de serviço. Obrigado, Jesus. Isso não é um milagre, meu irmão? Amém. E para completar mais ainda, desde quando entrei no Estado, eu pago o plano de saúde. Amém, Jesus. Porque o próprio Estado, ele já tem convênio com o plano de saúde, ele desconta automaticamente. Então a gente paga plano de saúde. Esse dia eu estava falando aqui na igreja, que se forem me indenizar, vai me dar tudo de volta, porque ainda não comprei nada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E os irmãos é prova disso, o pastor Denal, o pessoal aqui que me acompanha, que eu acompanho vocês, não é nem que me acompanha, eu acompanho vocês. Pessoas mais do meu tempo. É a prova testemunhal de que, se todos esses anos eu parei dentro do hospital dando problema de saúde, que eu diga, né, irmão? Deus me sustentou até hoje. Graças a Deus. Agora a idade já está chegando, a gente está meio, né? Mas o Senhor tem me sustentado até aqui, irmão, aleluia. São 20 anos. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha 14 anos, eu tive um problema muito sério. Eu tive uma tuberculose, ninguém sabe, mas quando eu era criança, por descuido e tal, eu tive. E meu pulmão ficou todo afetado. Mas Deus já me tirou desde lá. Eu fui socorrido por Ele na minha infância. Aleluia. E eu sarei. Eu sarei. Um tempo atrás, eu fui de um médico, isso faz tempo, para tirar uma radiografia lá, daqui. Ele olhou e falou assim, você tá feio, minha cara. Falou para mim, como se eu tivesse doente. Aí eu falei, não é não, isso é essa mancha. Eu já fui curado. Era só a cicatriz. Porque se for tirar uma raio-x do meu pulmão, vai ver tudo assim, parece que está com problema, mas não é. É todos os lugares cicatrizados. Cicatrizados, tenho boa saúde, respiro bem, não fico tossindo a noite inteira, durmo à vontade, bastante eu durmo, e o Senhor tem me segurado a cada dia. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. E até hoje, né, Deus tem me sustentado a minha saúde. Não tenho problema sexual também, irmão. Porque tem gente que fala assim, eu estou fraco, estou fraquinho. Meu irmão, minha vida é normal. Amém? Porque Deus é fiel em tudo. Aleluia. Não tem que você ficar aí, porque isso faz parte da vida. Amém. Faz parte da sua existência. Deus está no meio disso. Você não pode admitir que você já está impotente, que você é fraco e que vai fazer amor de um ano, outro ano, o pessoal fica tirando sarro. Meu irmão, ora a Deus, e Deus te dá saúde até na área sexual. Brincadeira, né? Falar numa campanha um negócio desse, né? Brincadeira. Mas eu estou falando porque é poder de Deus, meu irmão? É poder de Deus. Minha esposa não podia ter filho, ela teve problema seríssimo na juventude, sabe? Ia morrer, a gente orou e Deus interveio. E o médico falou, olha, você vai ter problema, não vai ter filho, por causa desse problema que ela teve. Ela estava com mioma lá e foram operar. Todo mundo sabe que é adenal, o pessoal conhece. Tinha hemorragia constante, foi parar para a mesa para operação. Quando ela estava operando, quando o médico, nós estávamos na igreja orando, nesse horário, nós estávamos orando. Quando ela estava lá para ser operada, nós estávamos aqui rogando. Eu não era casado com ela ainda, viu, pessoal?
Não era casado, nós rogávamos por ela: Senhor, dá saúde para tua serva, intervenha, Deus. Deus foi lá no hospital e não precisou de fazer a cirurgia. Glória a Deus. O que nós sabemos é que o tumor foi expelido e o médico ficou assustado e falou: que negócio é esse, já com a foice na mão? Daí eu misturei a foice. Sabe, irmão? Que médico você foi, mano. Foi um milagre. Glória a Deus. Não vou poder fazer nada disso. Aleluia. E ela se recuperou e eu casei com ela. E ela me deu 2 filhos, Samuel e Saulo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. E eu quero assim, irmão, porque eu também não vou pregar assim, não.